Estamos no ar com mais um episódio da Set Play e, gente, eu tô muito feliz esse ano. Voltando aqui, eu tinha decorado uma frase e eu esqueci. Cara, primeira vez durante um ano desse programa, eu sem boné, eu com cabelo cortado. Não, teve um episódio, né, Jonas? Teve um episódio que eu tava com o cabelo solto, mas ele tava na fase de estar crescendo ali. E, cara, olha, eu eliminei uns 3 quilos de cabelo. Ano novo, vida nova, cabelo novo. Vamos começar esse ano com um estilo diferente. Mas, cara, eu prometi, né? Que virasse o ano eu ia cortar o cabelo, cortei o cabelo aí. E vocês, eu quero falar uma coisa. Vocês são muito... Qual é a palavra? Vocês que nos seguem, que nos assistem, são muito futriqueiros. 2 episódios eu tava com machucado na boca. E mandaram mensagem dizendo que se eu tinha beijado a panela quente, se era pereba. Nasceu uma bolha na boca, eu tava 2 episódios com essa bolha na boca e o pessoal comentou lá. Vocês são muito futriqueiros, tá? Já curou, tá? Não sei o que era também. Mas hoje a gente tá... Eu tô muito feliz com esse episódio de hoje. Eu tava há algum tempo, tá aí o Jonas que não me deixa mentir, pedindo essa pauta. E a gente conseguiu, agenda lotada desses homens aí. Brincadeiras à parte. Mas antes de eu revelar o nosso convidado, eu quero agradecer o Queiro Café, o nosso parceirão. Você que nos assiste sabe que a gente sempre está dentro do Queiro Café, lugar agradável para você receber seus amigos, seus familiares. O Queiro Café, embora leve café no nome, não tem só café, você encontra almoço, drink, a qualquer hora do dia, tá? A qualquer hora do dia, se você quiser almoçar 5 horas da... Eu ia dizer 5 horas da manhã, não. 5 horas da tarde ou 9 horas da manhã tem almoço. A qualquer quieiro, ou mais perto de você, você vai encontrar um lugar agradável, com atendimento diferenciado. Assim, ó, se você não conhece o queiro, tá perdendo tempo, vem pro queiro mais próximo de você. E sobre a pauta de hoje, gente, a pauta de hoje vai ser uma pauta sobre fé, sobre cristianismo, digamos assim, sobre... Eu ia dizer igrejas, mas eu não vou entregar muito spoiler aqui. Vai ser uma pauta muito legal, eu estava muito ansioso por essa pauta, já tinha pedido algumas vezes durante o ano e eu consegui, nesse ano 2026, começar, digamos, quase com essa pauta e vai ser muito legal. Estou recebendo ele, que é pastor, tem uma vasta experiência como mentorar líderes e como pastor também, está à frente de uma das maiores igrejas do Brasil. Não tem só no Brasil, também fora, né? Eu até anotei aqui, mas eu vou fugir um pouco dos lugares que tem. Ele vai estar entregando aqui, às vezes eu falo uma besteira, então deixa a minha anotação de lado. Recebo hoje, na poltrona da Set Play, pastor Jefferson Padilha, é isso? Isso. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é nosso, né? Obrigado pelo convite. E sempre que precisarem, a gente está à disposição. Olha, obrigado, pastor, obrigado por ter aceito o convite. Eu fui buscar lá na igreja. É verdade. E quem não sabe, ele é o meu pastor também, né? Sim. Pastor, a gente tem uma pergunta meio padrão aqui. Sim. Que de todos os programas. Para quem não conhece você, que está nos assistindo, né? Quem é o pastor Jefferson? Bom, né, sou casado, tenho 3 filhos, estou pastoreando no momento a igreja Maná Church na Pedra Branca, né? Já fui empresário, hoje exerço somente a profissão de pastor, pela profissão de fé e também naquilo que a gente acredita, né? Procuro sempre estar buscando a Deus e acreditar que a Bíblia é o nosso manual de vida e se reger por ela, né? Levar Cristo às pessoas e se parecer cada vez mais com Ele para que o evangelho cresça, se expanda e a vida das pessoas seja transformada, né? Amém. A gente faz aqui, às vezes a gente vai receber uns convidados, a gente bota lá no Instagram, a pauta vai ser sobre isso, sobre aquilo. Sim. E a gente acaba recebendo algumas perguntas. Tem umas perguntas polêmicas hoje, vamos ver o que vai dar. Vamos lá. O pessoal gosta dessas perguntas polêmicas, sim. Não sei por quê. Pastor, mas pra gente
tem gente que fala, pastor, ainda tem um tabu, né? Sim. Tem bastante tabu ainda. A gente está em rede, a gente está numa emissora que não é evangélica, que não tem só isso, embora tenha um programa que eu acho muito bacana, até quero mandar um abraço pro pastor Johnny, que tem o Renovamente, é um podcast que vai pro ar toda sexta-feira na UniTV, na grade da UniTV, que acaba trazendo empresários, sim, mas sempre com a pauta cristã e tudo mais. Sim. Pastor Johnny da Igreja Conviver, grande amigo meu, foi líder meu de jovens quando eu morava em Tubarão. Mas ainda tem um pouco de tabu, às vezes fala sobre igreja, sobre pastor, vem aquela visão da dinheiro, né? Sim, sim. É um bando de maluco e que só pede dinheiro. Tem ainda esse tabu. Embora mudou bastante, né? Eu acho que mudou bastante com essas informações, com a igreja entrando nas mídias também, né? E também eu acho que as pessoas estão tendo mais acesso às informações, né? Sim, sim. Eu acredito que seja por isso. Mas eu vendo de um lado mais de dentro das igrejas, eu vejo que ser pastor não é só estar num altar, num púlpito, na frente, traz uma mensagem, pede dinheiro e vai embora. Sim. É o cuidado, né? Sim, o pastoreio, é o mentorear e de N coisas, né? Sim. Vamos lá, tipo, você recebe, acredito eu que você recebe ligação para conselhos emocionais, ou vamos lá, com pessoas com problemas emocionais, com problemas financeiros, com problemas espirituais, com várias áreas, né? Sim. E como lida com isso tudo? Então, né, como eu falei aqui, a gente tem a Bíblia como regra prática de manual de vida, né? Tudo que a gente aconselha e sempre, né, leva as pessoas a ter um entendimento, que eu acho que tudo parte do entendimento, né? É através do que a Bíblia rege, né? Através do que Cristo fez, né? Como você disse, existe muito tabu ainda sobre isso, né? Sobre dinheiro, igreja, relação, né, dinheiro e igreja, mas a gente sempre lá na igreja, você já foi lá e você sabe, a gente diz, né? Entenda o que você está fazendo, né? Que seja algo de coração, espontâneo, né? E como você falou, o pastor hoje ele faz um pouco de papel de psicólogo, terapeuta de casal, né? Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas doentes, né? Que às vezes pedem uma oração, colocam, né, uma expectativa na cura, e a gente sempre ressalta que tudo isso é através de Cristo, né? Nós estamos lá simplesmente como um canal, né, que a gente fala, né, para que a Bíblia seja transmitida, as verdades de Cristo sejam transmitidas, e sim, né, que Deus pode curar, Deus pode fazer um milagre, Deus pode restaurar, mas tudo parte de um princípio de entendimento de quem é Jesus, o que Jesus vai fazer na vida da pessoa, o que Jesus vai levar a pessoa, né, a ter atitudes ou não, né, creio que fazendo isso a gente torna um pouco mais fácil, né, esse exercício, embora não seja, mas torna um pouco mais fácil, né? E Cristo é o que nos sustenta, né? Sim. A gente vê muitas pessoas falando que, isso é explícito, né? Que hoje tem a resposta para tudo, ainda hoje na Bíblia, né? Isso. Que passa o tempo, atualiza as coisas, a gente está num ano de tecnologia, cada vez a tecnologia avança mais, sim. Mas ainda tem todas as respostas na Bíblia, né? Sim, sim. A Bíblia é um manual prático, né? É o que eu brinco às vezes na liderança da igreja lá, que a Bíblia fala até como você se portar quando você for convidado para ir numa festa. Né? A Bíblia diz, não sente no lugar principal, porque pode ser que chegue alguém mais importante que você e você peça para ser retirado do local, né? Então deixe que o anfitrião da festa designe o local onde você vai sentar, né? Então, se a Bíblia se preocupa até com isso, a não nos constranger a esse ponto, imagina quantas das demais coisas, né? Então eu acredito sim que a Bíblia tem todas as respostas. Muitas coisas que a ciência hoje está descobrindo, a Bíblia já estava descrito, né? Então a gente crê nisso, né? Como um manual mesmo. Um manual mesmo de vida, de prática cristã, né? Não uma religiosidade, né? Não algum tipo de amuleto, né? Ou algum tipo de encenação, mas realmente uma vivência no dia a dia através do que Cristo viveria, né? Sim. Acredito que seja isso. Você falando aí, eu lembrei do Augusto Cury.
Quando eu comecei a estudar psicologia, Sim. Freud, ele é muito a razão, tudo tem um porquê, né? Sim. E aí eu já era cristão, né? E aí tinha muita coisa que eu me questionava, né? Mas acontece isso por causa disso daqui, não é porque... Então tinha tudo um porquê. E aí, desde quando eu fui para psicologia, eu usei meio de base Augusto Cury. E numa palestra dele, ele foi questionado sobre isso, sobre a existência de Jesus, já que ele era, né, um dos maiores... Hoje ele é psiquiatra, eu acho, né? Sim. E ele fala, olha, por ter essa parte de razão lógica, e fui ler a Bíblia, ele mesmo fala, eu fui ler a Bíblia para comprovar a não existência, que a Bíblia foi um conto de fadas, uma coisa inventada. E aí ele diz, cara, não tem como você olhar a humanidade de hoje ou daquela época, não tem alguém naquela época escrever algo que funciona para hoje. Não existe isso. Sim. E outra coisa, que comprova que o que está na Bíblia existiu. Contando a passagem de Jesus ali. Jesus, ele foi muito perseguido e todos aqueles que seguiam ele foram perseguidos depois. Sim. Depois que ele morreu, então, peraí, vamos abafar esse caso, se foi só um boato, um negócio, né? Não, eles continuaram com o assunto, eles continuaram pregando aquilo, continuaram repassando os ensinamentos, Sim. mesmo sendo perseguidos, e a maioria dos discípulos foram decapitados, né? Sim. Crucificados e tudo mais. Então, não tem alguém hoje com um psicológico que, sofrendo tudo que sofreram, hoje, claro, hoje ainda tem missionários vivendo isso lá fora, mas que se baseiam na Bíblia. Sim. Né? Teve alguém que teve o princípio e te ensinou que, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, se manter firme, que tem algo que está te esperando melhor que isso, né? Sim. Mas naquela época não tinha nada e não tem alguém com um psicológico daquela época, humanamente, para viver aquilo, se não foi algo realmente espiritual, algo santificado, digamos assim, né? Sim. E foi aí que ele falou, cara, Cristo existiu. Aquilo ali tudo realmente existiu. E até agora recém eu estava vendo outro pesquisador também voltado à ciência, ele falou, qualquer outras escrituras antigas tem lá 2, 3, 4, e da Bíblia tem uma infinidade de cartas e livros e relatos. Não tem como não ter existido isso, né? Então, realmente é um manual a ser seguido até hoje. Isso. Eu não recordo o nome dele, eu até sabia, ele tem um livro escrito, que é um cientista que ele foi um dos precursores do projeto Genoma, que decodificou o DNA humano, né? Um homem inteligentíssimo, e ele, após a conversão, ele disse que só encontrou sabedoria lendo a Bíblia. Né? Olha. Que a Bíblia foi um manual prático para ele encontrar sabedoria. Então, né, a gente vê que a Bíblia ela exerce em todas as áreas políticas, sociais, todas elas ela tem um direcionamento de Cristo, né? E como você falou, né, Mateus 8:28 diz: ide por todo mundo e fazei discípulos não de mim, mas de Cristo, né? Ensinando eles a guardar o que eles aprenderam. João vai falar lá na carta dele, em 1 João, que eles falam daquilo que eles viram e ouviram. Né? E é o que você disse, né? Ninguém daria sua vida ou continuaria insistindo numa mentira, né? Exatamente. Eles lutariam em base de uma verdade. A primeira conversão de impacto foi a conversão do apóstolo Paulo, né? Sim. Paulo, quando ainda perseguia a igreja, quando ele capturou Estevão e botou ele para ser apedrejado, né? Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele falou: que fé é essa de dar a sua vida em favor daquilo que ele acredita? Então, né, é um impacto ali de conversão. E hoje muita gente, né, por mais polêmico que seja, não entende o porquê que a gente faz. Aí é o que a gente diz, né? Porque a gente crê numa verdade que nos alcançou. A gente não prega uma mentira, a gente não prega uma fantasia, como você falou, né? Para muitos é uma fantasia, um bando de gente que se reúne, não, mas a gente prega verdades, né? Se eu fosse abrir aqui testemunhos do que eu já vivi no meu ministério,
pessoas sendo curadas de câncer, pessoas desenganadas sendo curadas, né? Há poucos dias atrás na igreja nós recebemos uma família a qual estavam já com os papéis do divórcio assinado. O marido só não havia saído de casa ainda porque não havia encontrado um apartamento para alugar. Ele nos confessionou isso e hoje eles estão num processo de restauração, mas já anularam o processo de divórcio. Eles têm filho, a filha está muito feliz com tudo esse retorno e é algo que o mundo não sabe explicar, como que algo que estava decidido, né, estava tudo já voltou atrás, porque a gente apresentou para eles uma verdade de Cristo, né? Sim. Então, não foi por nós, como eu disse, a gente foi só um canal de bênçãos, né? Não foi pela igreja, foi por Cristo. Cristo, a gente apresentou Cristo, eles conheceram a Cristo e Cristo restaurou eles e eles estão sendo restaurados através do que eles estão conhecendo da Bíblia, né? A parte que eles estão conhecendo da Bíblia. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, né? Pregue a todo tempo, se for preciso, use palavras, né? Porque quando, como eu disse, Mateus 8:28, ele diz, ide por todo mundo e fazei discípulos. E se nós formos ver a definição de discípulo, é aquele que faz o que está, reproduz o que ele viu, né? Sim. Então, se a gente hoje, pela graça e misericórdia de Deus, a gente reproduz aquilo que a gente viu e ouviu na Bíblia. Então, uma parte do conhecimento deles vem pela leitura e uma parte da visão deles vem através da nossa vida, né? A gente como um manual vivo daquilo que a gente prega, né? Tem um historiador bíblico, pastor, que ele diz assim, né, que muitas vezes o fracasso daqueles que professam uma fé cristã é não se parecer com o Cristo a qual eles proferem, né, a qual eles falam. Então, acredito que sim, a Bíblia é um manual, mas também quando nós adquirimos essa verdade, como você falou, é impossível nós continuarmos vivendo com atitudes que não condizem com a palavra de Deus, que não condizem com Cristo, mas sim tendo atitudes daquilo que a gente aprendeu como uma verdade, e essa verdade, né, transforma, é o que está escrito em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Excelente. Mas, pastor, você falando aí, você acha que tem muito... Hoje está meio moda virar cristão, né? Virar evangélico, digamos assim. Isso, tá meio dizer, na moda, né? Tá meio na moda virar evangélico hoje. Mas você acha que tem muita gente, vamos lá, evangélico, não vamos confundir o cristão com o evangélico, que tem diferença. O evangélico não se parecer com Cristo porque ele não teve esse encontro verdadeiro? Isso, eu acredito sim. Ele não conheceu realmente quem é Jesus? Isso. A Bíblia, ela traz muito claro algo que o homem tem uma separação de Deus pelo pecado, né? E o pecado é ferir as leis de Cristo, ferir aquilo que Cristo colocou como princípios, né? Que até hoje são regidos na nossa sociedade. As leis que foram dadas lá no Êxodo para Moisés, hoje regem também a nossa sociedade. Não matarás, não roubarás, não mentirás. E isso até no meio de quem não é cristão é válido como lei, né? Então, quanto mais tem peso para nós. E a Bíblia fala que quando nós conhecemos a Cristo, ele exige que nós nos arrependamos e convertamos, né? Ou converteis, né? Que é mudar de direção. Ou seja, se eu tinha uma vida e eu agora conheço a verdade, essa verdade é tão profunda em mim que ela gera em mim, né, uma conversão. Se eu estava indo numa direção, essa verdade me alcança, eu entendo que essa direção não faz mais sentido para mim, a não ser que eu converta, né, faça a conversão e volte na direção contrária de tudo aquilo que até hoje eu trazia como algumas verdades, né? E quando não é encontrada essa verdade, às vezes a gente chama de um processo, né? Porque a salvação, ela é um processo, né? Ela é um conhecimento de Cristo, ela é uma vida com Cristo até nós estarmos com Cristo, né? Isso a gente faz em 3 etapas, que é, né, em termos bíblicos, não vou abrir muito aqui, mas é salvação, santificação, glorificação. Mas a primeira parte da salvação é para todos, né? Cristo morreu na cruz para que todos sejam alcançados e libertos. Quando a gente tem essa primeira entrada no Evangelho, nós alcançamos a salvação. E aí é um ponto onde você entrou. Muita gente para ali, porque achou que... então eu encontrei a salvação em Cristo, eu entendi o que Cristo fez, então agora eu paro por aqui. Não, mas aí vem
é onde entra que a gente estava falando, né, uma mudança de conduta, tanto na vida espiritual, quanto na sua vida no dia a dia, no cotidiano, né? Para que haja uma mudança completa. E essa restauração, sim, aí vai nos tornar parecido com Cristo. Fora isso, é que nem você disse, né? Hoje é bastante comum ser evangélico, né? Às vezes até um status, né? Sou evangélico, né? Mas eu quero dizer que Deus não é evangélico, né? Deus é Deus, né? E Cristo nos chamou para ser parecidos com Ele, não para sermos evangélicos, né? Evangélico foi uma nomenclatura dada ao mundo para nós, mas nós nos reconhecemos como cristãos, que no bem traduzido a palavra são pequenos cristos, né? Sim. Então, acho que basicamente é isso. Show de bola, excelente. A gente vai para um rápido intervalo, nosso tempo já estourou aqui, passa muito rápido aqui. Primeiro bloco já foi. E me surgiu uma pergunta muito legal, eu acho que bem polêmica também, mas a gente vai falar no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com mais um bloco da Set Play. Hoje estou recebendo o pastor Jefferson da Maná Church. E no primeiro bloco a gente falou sobre a Bíblia, sobre vida cristã. E a gente finalizou, pastor, falando sobre o preço já foi pago, alguma coisa assim, né? E aí me lembrei, veio na minha mente um livro que eu li de um pastor, até da nossa cidade. Ixi, já dei spoiler demais, não vou falar onde, senão daqui a pouco dá rola. Que ele fala que nós não temos mais preço de ser pago porque já foi pago. Sim. Né? Então, tipo, independente das nossas atitudes, nosso pecado já foi pago. Não tem como tu pagar uma dívida duas vezes. Mas meio que não deixa a entender que você pode fazer o que você quiser da sua vida? Isso, na verdade, né, como a gente falou anteriormente, a salvação que a gente no meio cristão traz isso como uma coisa só, mas a salvação na verdade é um plano redentivo do homem, né? Com o pecado de Adão nós fomos desligados de Deus, né? Então nós perdemos essa ligação com Deus, né? O que a salvação faz? O que Cristo fez? Cristo nos religou novamente com Deus, para que, através dessa ligação com Deus, a gente possa ser capacitado para viver conforme Deus nos manda. Quando Adão pecou, a gente acabou entrando no homem, na carne do homem, né? O pecado. E isso passou, né, foi passando de geração em geração através do homem na carne, né? A Bíblia é clara quando diz que o homem não consegue viver uma vida em santidade. Todos nós pecamos, todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós precisamos nos arrepender e carecer da misericórdia do Senhor, né? Quando nós estávamos desligados de Deus, o homem não tinha o poder de se santificar por si só. Lá em Êxodo, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o que era feito para expiação do pecado? Era oferecido um sacrifício de um animal que não tinha pecado, que era inocente em nosso lugar, né? No caso era um cordeiro. A Bíblia era bem clara quando ela dizia, né, que não poderia ser um animal com defeito, sem mancha, não poderia ser um animal com nenhum tipo de deficiência, né? Teria que ser um animal puro, um animal totalmente saudável. Por quê? Porque isso simbolizava a pureza, né? E simbolizava a perfeição. Então esse animal era sacrificado num ato inocente para que fosse expiado o pecado externo, mas não mudava o pecado interno, o homem continuava pecando, né? E todos os anos, ou melhor, quase todos os dias era se oferecido um tipo de sacrifício por um pecado específico, né? Tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, que eles entravam no lugar para fazer a expiação do pecado, para que houvesse então, né, a purificação desse pecado, a expiação desse pecado, né? E quando Jesus veio, ele fez justamente isso. Ele foi esse cordeiro perfeito de Deus
né, encarnado como Filho de Deus, para que não precisasse mais a gente oferecer sacrifícios, mas que sim a gente tivesse o poder de nos capacitar a viver uma vida em santidade. É um tema muito polêmico que fala sobre a graça, a hipergraça, né? O que é a graça de Cristo, a hipergraça de Cristo. Mas a graça é justamente isso. A graça não é como você disse, né? Agora eu posso viver a vida como eu quero, né? Está tudo pago, está tudo certo. Não, de maneira nenhuma, né? A graça justamente é isso. É o poder que nos habilita a vivermos uma vida em santidade. E não ao contrário, né? Algo que nos habilita a pecar, né? O preço foi pago, desculpa te interromper, mas para a gente... Uma linha de raciocínio, o preço foi pago para nos ligar novamente a Deus. Não pelo que a gente pode fazer à vontade, seria isso? Isso, né? A Bíblia é bem clara quando Cristo morreu, ressuscitou, né? E ele falou para os discípulos, né? Fiquem reunidos porque virá o Espírito Santo sobre vocês e vocês serão revestidos de poder. Para que era esse revestimento de poder, né? Trazendo uma linguagem bem simples, não é para que eles se tornassem homens super poderosos. Era para que eles tivessem o poder de sim se santificar e viver uma vida conforme Jesus havia ensinado eles quando esteve com eles naquele momento, né? Ali nos seus 30 anos, 33 anos que ele viveu na terra, seus 30 anos, seus 3 anos de ministério, ensinando aqueles discípulos nos 3 anos ali como se portar, como fazer. E essa capacitação justamente se deu pelo sacrifício de Cristo, para que o Espírito Santo fosse derramado sobre o homem, para que ele pudesse então viver de acordo com a palavra de Deus. A graça não é uma habilitação para pecar, é um empoderamento para que a gente viva uma vida de santidade perante o Senhor, né? O apóstolo Paulo fala que não há um homem sequer que não pecou, né? E aquele que diz que não tem pecado já se faz mentiroso. Já está pecando, né? E ele diz, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala, todavia, glória a Deus por Cristo Jesus que morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. No outro texto ele vai dizer, eu esmurro a minha carne e torno ela escravo do Espírito, para que justamente aquilo que eu quero fazer, que é o bem e não faço, mas faço o mal que eu não quero, para que a minha carne não subjugue o meu espírito, mas o meu espírito subjugue a carne, para que eu ande nos caminhos do Senhor, né? Então, sim, nós temos que buscar a santificação a cada dia, né? Foi pago o preço, nós não precisamos pagar nada para que a gente seja salvo. Deixar isso bem claro, né? Creio que esse pastor ele quis falar algo assim, né? A salvação ela é um presente, e um presente a gente não merece, né? A gente ganha. Ninguém merece um presente, ele é ganhado, é dado espontaneamente. Isso é a graça. Efésios 2:8 vai dizer que a salvação é pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie delas, né? Porém, no 9 ele vai dizer que nós não fomos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras, né? Então, se nós somos salvos, é para que haja um processo, né? Ele também vai falar, não vou recordar agora o capítulo e o versículo, mas ele diz que nós temos que fazer a manutenção da nossa salvação. O que é fazer uma manutenção? Se você tem um carro, você faz manutenção para que aquele carro esteja sempre em condições de uso, né? Então nós temos que exercer, ele também vai dizer que nós temos que viver de maneira digna o evangelho a qual nós professamos. E viver de maneira digna o evangelho é viver parecido com Cristo, né? Então tudo isso nos traz esse lugar de arrependimento, de busca de santidade e santificação a cada dia, né? Excelente. Eu falo que nossos programas são mentoria, né? Sim. Viu? Uma mentoria aqui. E tem uma frase muito legal que eu vejo em quase todas as igrejas, até que eu já frequentei, que eu visitei e tudo mais. Mas eu queria saber de você o que essa frase significa. O que ela realmente quer dizer quando se diz que a igreja é lugar de pessoas imperfeitas e feridas. Sim, né? É justamente isso, sabe?
eu vejo assim, o pecado no seu conceito mais transparente para o homem, ele é uma ferida para o homem, né? Então, quando o homem vive em pecado, por mais que ele tente buscar em outras coisas uma satisfação, uma alegria, essa alegria ela não é uma alegria que satisfaz o coração, ela é uma alegria momentânea, né? E não quero aqui justificar nada, nem colocar um preceito como algo, mas nós vemos muitas pessoas recorrendo do uso de drogas, recorrendo às vezes em vícios, recorrendo às vezes em tratamentos, aquilo que Cristo, que o único lugar onde eles vão encontrar esse contentamento é em Cristo, né? É o vazio, né? É o vazio. Então, esse lugar, quando eles encontram a Cristo, é justamente na igreja, né? E a gente diz assim, né? Muitas definem a igreja como um hospital, né? E realmente é isso. E no hospital vai ter vários tipos, que eu digo assim, de compartimentos, né? Porque no hospital, quando você chega, primeiramente você vê ali pessoas que vão levar pessoas doentes, que é onde está todo mundo ali na entrada. Ali você entra, às vezes tem algumas pessoas rindo, algumas pessoas apreensivas, outras esperando uma notícia, mas fisicamente às vezes elas estão boas, com uma expectativa, uma esperança daqueles que estão sendo tratados lá dentro, né? Sim. Se aprofundando mais um pouco, tem alguns que estão em busca de um diagnóstico daquilo que eles estão sentindo, de uma dor, né, de um desconforto, em busca de uma receita de um remédio para sanar algum tipo de doença. E ali há uma concentração de pessoas menor, né? Talvez já não seja uma concentração de pessoas tão felizes, mas que estão ali ainda esperançosas. Sim. Num outro aula já tem pessoas que estão num processo de tratamento, que já tiveram diagnosticado o que elas sentem, o que elas, né, precisam tratar, a maneira que elas precisam ser tratadas, já estão sendo medicadas. Ali já é um local mais reservado, um local de silêncio e um local de se concentrar, então, no tratamento daquelas pessoas, né? E existe ainda um local que é mais profundo ainda, que lá há uma solidão, que é uma UTI, que ali é uma unidade de tratamento intensiva, onde fica geralmente só uma pessoa e recebe a visita de um médico esporadicamente. A igreja é justamente isso. Hoje nós temos pessoas na igreja que estão ali levando pessoas, né? Estão esperançosas com um evangelho que alcançou elas e que elas têm a consciência de que pode alcançar aquelas pessoas. Existem pessoas que estão na igreja em busca de reconhecer, né? E entra a parte da conversão, né? Do que elas precisam ser tratadas, como elas precisam ser tratadas. Eu falei isso numa pregação, né? Que se a gente for no médico e apresentar para eles os sintomas que nós estamos sentindo, ele vai nos dar uma receita, vai dar o diagnóstico, um diagnóstico. Porém, se nós saímos dali com aquela receita, não quer dizer que nós estamos curados. Quer dizer que nós sabemos como vamos fazer o tratamento em busca da cura. Exatamente. Mas se não botarmos aquilo em prática, de nada vai adiantar. Nós temos sim um diagnóstico, uma realidade, mas não temos um tratamento, né? E eu acho que entra na parte que nós estávamos conversando ontem. A parte do tratamento parte de nós. O médico não vai pegar a gente no colo todo dia e dizer assim, ó, agora você vai tomar esse remédio, né? Sim. E aí entra outra aula de tratamento. Alguns vão precisar sim se manter na igreja mais presencialmente, mais vezes, para que elas sejam sim tratadas, reconciliadas. E aí é onde a gente entra com, às vezes, mentoria de gabinete, né? Direcionamentos para a vida, aconselhamento, né? Orações. Existem pessoas que chegam num estado tão crítico que eu acredito que é como se fosse na UTI, que eles buscam, né, a última esperança, né? Uma vez eu estava pregando em Maceió, na igreja que nós temos em Maceió, e lá nós temos 3 cultos, que é às 9, às 5 e às 7. E na transição do culto das 5 para as 7, geralmente não tem muito tempo para a gente conversar com as pessoas, porque o culto acaba geralmente ali 6h30, 6h45, às 19 horas já começa outro culto. Então, geralmente já tem pessoas fora do templo esperando. Nós temos 2 saídas. Enquanto está entrando algumas, outras já estão saindo por aqui para que comece o próximo culto, né? E não haja o tumulto. E eu terminei de pregar no culto das 5, era mais ou menos 6h45, e eu estava escalado no Ministério de Louvor do culto das 7. E fui chamado por um diácono, disse, pastor, tem alguém aqui que precisa muito conversar com o senhor. Aí eu disse para ele, meu irmão, não tem como ser depois do culto das 7. Ele disse, não, pastor, o testemunho dele é muito impactante e eu gostaria muito que o senhor conversasse com ele.
E daí então foi atender essa pessoa e ele testemunhou para nós, né, que ele estava indo tirar a sua vida. Bom. Ele estava a caminho de tirar a sua vida, já tinha preparado tudo, já estava com um bilhete preparado. E quando ele estava passando ali na frente, o culto estava começando e ele disse que uma voz falou para ele: entra e assiste o culto e depois você toma uma decisão. E ele entrou, aceitou Jesus, foi impactado, foi transformado. Acredito que ele está na igreja até hoje por uma palavra, né? E repito, não trago para mim nenhum tipo de saudosismo. A minha vida é transmitir a Cristo e refletir a Cristo, né? Mas essa pessoa, eu acredito que ela já estava na UTI, isolada, já não escutava mais ninguém, nada para ela fazia mais sentido, mas ela encontrou Cristo justamente nesse lugar de UTI. Então, sim, a igreja é um lugar de pessoas que entram feridas, que entram machucadas, mas que ali encontram um diagnóstico, encontram um tratamento e encontram a cura quando se deixam ser tratadas, né? Você pode definir que esse seria o verdadeiro papel da igreja? Sim. É ser o hospital. Transmitir a Cristo, receber como um hospital e transmitir a Cristo como um verdadeiro tratamento, né? Ensinar as pessoas como se tratar e alcançar esse tratamento através de Cristo. Excelente. A gente vai para um rápido intervalo de novo, que já estourou nosso tempo. Novidade. Mas tem muito assunto que eu queria falar. Na minha pauta tá gigante aqui. Eu vou ter que fazer pelo menos umas perguntas que a gente recebeu. Próximo bloco tem muito mais assunto, então não saia daí. É rápido intervalo, a gente volta já já. Set Play. Estamos de volta com mais um bloco da Set Play, nosso último bloco aqui, e nosso tempo tá voando. Senhor, eu queria um episódio de umas 3 horas aqui pra gente ficar conversando, sim, mas nosso tempo é curto na TV. Fica tranquilo. Fica meio curto, mas tem uma pergunta muito interessante. Eu recebi uma pergunta grande, mas eu vou dar uma adaptada aqui lá no nosso Instagram. Inclusive, você pode nos seguir, setplay.oficial no Instagram. E no YouTube, né, setplay.oficial, tem esse episódio completo lá, você que está nos assistindo pela ONTV. Às vezes caiu meio de paraquedas aqui, tem o episódio completo também no YouTube. Mas eu vou dar uma adaptada nessa pergunta que a gente recebeu no Instagram. Teve um tempo em que a gente via muito mais doutrina, digamos assim, né? Ou para quem não conhece essa nomenclatura, né, mais regras, digamos assim. Tinha que ter cabelo comprido, usar saia, aquela Bíblia quadrada, preta, né, embaixo do braço, tinha que usar terno, não podia ter cabelo comprido, homem, várias regras, né? Sim. Que ainda tem igrejas que seguem essa doutrina, né? Mas eu acho que pesou, muitas pessoas foram, como eu posso dizer, pesou, né? Tem que seguir uma regra e tal. E veio um evangelho simples e puro e diferente, né? Vou adaptar a pergunta, me desculpa quem mandou essa pergunta, vou dar uma adaptada. Mas algo simples que todo cristão deve seguir, ou melhor, se você pudesse desmistificar esse cristianismo, né? Para nós, para quem está nos assistindo. Isso. A Bíblia, ela segue como regra e prática de fé, né? Primeiramente de tudo, reconhecer a Cristo como Salvador e Senhor, né? Dentro disso, ela coloca alguns parâmetros de conduta moral, de vida, né? Às vezes a gente entra num local, como você disse, né? Que eles acabam querendo exercer uma doutrina, que a doutrina, na verdade, é uma prática do ensinamento, né? A doutrina é a prática do ensinamento, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, né? Pregue a sã doutrina. Ou seja, ele disse, pregue a Cristo, né? Pregue a sã doutrina, a prática de Cristo, né? Então, eles pegam essa doutrina e eles colocam como usos e costumes, né? E acabam criando, como você disse mesmo, regras.
tem que cortar o cabelo, não tem que cortar o cabelo, tem que usar a roupa, não tem que usar roupa, terno, gravata, né? Quero dizer que isso nada é um pré-requisito para a salvação do homem, nem para a transformação. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que nós devemos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, né, da nossa vida e reconhecê-lo, né, e seguir a Ele. Isso é. Aí, dentro disso, né, a gente fala que é um tema polêmico, no meio evangélico. Por quê? Porque eu não critico as igrejas que têm como regra usar ou não usar, cortar ou não cortar. Porém, critico aqueles que estão na igreja e criticam a igreja por causa disso. Um exemplo, vou, né, transformar minhas palavras. A Maná, ela não tem uma prática e uma regra de roupas, você vai lá, não tem uma prática de barba, de cabelo, né? E tá tudo certo, cada um vem, né? A gente cobra, assim, como eu disse, uma prática de vida cristã baseado em leis morais, né? Prática do que Jesus fazia, isso sim, né? Combatemos o pecado, amamos o pecador, né? Isso não tá certo ou errado, tipo assim, não tem um certo e errado. Não tá certo ou errado, né? A pessoa fez a tatuagem, não fez a tatuagem, isso a gente vai muito do desejo do coração da pessoa e a motivação pela qual ela fez. Se não feriu a lei moral de Deus, não tem problema. Não é porque a pessoa tem ou não tatuagem, corta ou não cabelo, que ela vai ser salva ou vai ser alcançada por Cristo, né? E o que eu falei que eu sou contra quem está na igreja e critica isso, né? Porque tem pessoas que vão numa igreja que exige que ela use um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de corte de cabelo, e que não aceitam, por exemplo, que a pessoa faça uma tatuagem. Aí a pessoa não sai da igreja e critica a igreja por aquilo. Ela é livre do ponto de vista bíblico de ela dizer assim, ó, eu não concordo com as regras desta denominação, por isso estou me retirando. Sim. Né? Uhum. Sem problema nenhum. Assim como a gente receber na nossa igreja alguém que diz assim, ó, eu não concordo que a Maná Church, como igreja, não cobre dos seus membros que eles usem um determinado tipo de roupa, que eles cortem, sim, mas eu quero continuar aqui. Mas aí vai muito do lugar, né? Vamos lá para a parte, saindo um pouco da igreja. Se tu for num fórum, tu não pode entrar de bermuda. Justamente. Né? É meio que isso, cada um estipula um padrão de roupa. Vamos simplificar para quem não entende a... Isso, né? O que a gente não é bíblico nisso? Não é bíblico eu dizer para você, por exemplo, que se você não usar um terno e uma gravata, você vai ir para o inferno. Não é bíblico isso. Se você não cortar o teu cabelo, você não vai ser salvo. Ou se você cortar o cabelo, você vai ser salvo. Não é bíblico isso, não tem parâmetro e base bíblica. Né? Mas no Antigo Testamento Deus deu alguns direcionamentos para o povo, sim, mas eram direcionamentos segundo o que eles estavam vivendo naquela época, que a gente chama de contexto histórico crítico, né? De contexto político, de contexto de tempo. Era naquele tempo, para aquela época, né? Ele dizia que as mulheres não poderiam raspar o cabelo. Por quê? Porque havia uma deusa a qual elas estavam idolatrando, que para dizer que elas eram seguidoras dessa deusa, elas raspavam o cabelo, né? A outra coisa que o apóstolo Paulo fala, né? Que a mulher deveria cobrir a sua cabeça, mas ele não fala num contexto geral para que todas façam. Ele estava falando para uma determinada igreja, num determinado contexto, justamente por causa disso, sim, né? Para que, então, tudo isso precisa ser entendido e a gente não pode trazer isso como doutrina de salvação, como você falou, né? Porque a doutrina é o ensino, a prática, né, do ensino. Você tem que entender também, né? Eu acho que teve uma época que eu via muito pastor pegar um trecho e era regra aquilo, mas veio uma geração que tem a informação, que pesquisa por que foi falado aquilo naquele determinado momento e vê que era algo do momento, da época, para aquela igreja, né? Tatuagem foi uma coisa que eu fiz depois que eu me converti. Depois fui pra igreja que eu fiz tatuagem. Sim. Ainda tem uma aqui que não era pra sair isso daqui, era pra ser uma coisa bonita, só que era um amigo que tava aprendendo, saiu um Simba, né? A gente vai na onda dos amigos que estão aprendendo, né? Que lá fala, né? Não marcarás o teu corpo. Tem versão que fala, não farás tatuagem, né? Mas que
tem um por causa dos mortos, não marcarás teu corpo, tem todo um porquê, né? Sim, sim. Não é para ti, não é uma regra padrão para todo mundo, né? E então eu acho que tem que ter isso, pesquisar também o contexto, o porquê daquilo, né? É o que eu sempre digo, né? A Bíblia, ela não é um livro de capítulos e versículos separados. A Bíblia começa em Gênesis e ela finaliza em Apocalipse. Dentro disso, né, a gente trabalha muito com interpretação de texto, né, de contexto. Tudo tem um texto e um contexto. O contexto explica o texto. Quando eu tiro o texto do contexto, ele vira um pretexto para me criar minhas próprias regras, né? Então, a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Se você lê um versículo, justamente como você disse, se você não entendeu, leia todo o capítulo. Se você não entendeu, leia todo o livro. Se você não entendeu, leia toda a Bíblia, né? Existe algo na interpretação bíblica que se chama hermenêutica, né? Que é justamente isso, ir atrás dos fatos, né? O que a gente chama de pregar um sermão é uma homilética, que é, né, trazer a exegese, que é a justa interpretação do texto, como você disse, estudando todo o contexto em qual ele está inserido, tanto o político quanto o contexto de tempo, histórico, por que foi escrito, como foi escrito, para quem foi escrito. E existe dentro disso também a exegese, que é a nossa interpretação do texto, que não tira a validade do texto, mas que a gente pode interpretar do nosso modo, podemos sim, mas não tira a validade da exegese do texto, que é o que realmente o que o autor estava falando, né? O que ele estava falando. É o que eu sempre digo, quando você compra um livro para entender de um assunto, você está procurando um esclarecimento segundo a visão do autor e não segundo a sua visão. Exatamente. Você não compra um livro para entender o que você quer sobre aquele assunto, não para criticar aquele assunto através da visão do autor, né? Então, quando eu prego algo, normalmente. A Bíblia é justamente isso, né? É entender o porquê que nós somos salvos por Cristo, porquê que nós vivemos segundo a Cristo e como nós vivemos segundo a Cristo, né? Quando eu abro esse meu entendimento para isso, acredito que muito desses dogmas que foram criados ao longo da igreja, né? Não pode assistir TV, não pode jogar bola, tem que estar com o cabelo comprido, tem que estar com o cabelo curto. Isso tudo são regras por uma exegese, uma interpretação do homem, contextos isolados da Bíblia que criaram uma regra prática para uma determinada denominação, momento, né? Ele coloca naquela denominação e é o que eu sempre digo, se aquilo ali não, de maneira não, para ti, né, você está contente com aquilo, se Cristo está te salvando e não há um conflito disso, continue lá, seja feliz lá, né? Mas não critique aonde você está por aquilo que você não quer fazer. Se você não concorda, simplesmente procure o pastor, procure o líder. Não deu para mim, né? A nossa igreja, ela participou de uma transição no Brasil, que as igrejas da Parede Preta, né, embora eu sempre digo lá na igreja, church, né, que é isso, a church, que ela não é preta, é cinza, né? É verdade. E que você, como um produtor de conteúdo digital, você sabe que o preto, para gravação, para iluminação, para áudio, é justamente algo extremamente, digamos assim, burocrático, extremamente técnico. Não tem nada de espiritual nisso. O que aconteceu? A gente foi muito batido sobre isso, né? Trouxeram para o âmbito espiritual aquilo que era técnico. E nunca vieram para nós perguntar o porquê que nós pintamos a igreja daquela forma, né? Mas, enfim, quando a gente recebeu muitas pessoas de outras denominações, e eles diziam assim para nós: rapaz, eu vim apanhar e aprender um verdadeiro evangelho na igreja de Parede Preta, a qual, quando eu era de Parede Branca, falaram que era uma seita, que era de Satanás, que era do diabo, que era uma danceteria, que era um clube, que era isso, que era aquilo, e eu vim reconhecer o verdadeiro evangelho. Como você diz, a gente traz um evangelho simples, mas poderoso, um evangelho que salva, mas que também transforma, né? Que não é o evangelho de vem e continue como está, mas vem, arrependa-se, converta-se e comece a seguir a Cristo verdadeiramente. Mas vem como está, né? Excelente. E para a gente já caminhar para o final, tem uma pergunta que eu acho muito interessante. Por que você acha que tem tantas pessoas frustradas, machucadas com as igrejas? Acredito que justamente pela visão errônea de homens, né? Eu, nas reuniões de liderança lá na igreja, eu sempre falo,
não dê o lugar de Deus para nenhum homem. Não dê uma decisão do seu coração que você tem que basar através de Deus, princípios da Bíblia para nenhum homem. A igreja colocou pastores e líderes num lugar muito alto, tão alto, que quando ele, de alguma maneira, deixa a desejar, eles se frustram por uma expectativa que eles deveriam ter colocado em Deus, mas colocaram no homem. Né? Tem igrejas que colocam seus líderes num patamar tão alto que eu digo assim, eles pedem para Jesus sair do trono e colocam aquela pessoa. Né? O que isso acaba gerando? Uma expectativa numa pessoa que é falha, numa pessoa que está suscetível ao erro, né? Que a qualquer momento pode sim cometer um erro, um equívoco, e quando ela comete esse equívoco pela expectativa que a pessoa gerou nela, ela se frustra, quando Cristo não teve nada a ver com aquilo. Né? Muito pelo contrário, quando líderes perdem a visão, eu acho que o primeiro a querer realmente trazer à luz é Cristo, porque ele não permite que homens com condutas erradas falem em seu nome. Então ele justamente deixa vir à luz aquilo que está oculto, para que aqueles homens não continuem falando em nome dele sem a presença dele. Né? Então, quando isso acontece, não é para que a igreja se frustre, mas é para que a igreja retome um caminho para Cristo. Eu falo, ensine as pessoas a amarem a Cristo. Eu ensino as pessoas que estão lá na igreja a amarem a Cristo e se parecerem com Cristo. Enquanto eu me parecer com Cristo, eu não vou ter problema em você estar na minha denominação ou me seguir, porque você vai estar vendo em Cristo e em mim o mesmo caminho. A partir do momento que eu desviar o caminho, se eu te ensinei a olhar para Cristo, você vai olhar para Cristo e dizer, até aqui ele serviu como um exemplo. A partir daqui, eu vou fixar os meus olhos em Cristo e vou achar uma nova pessoa que se pareça assim com Cristo e não com ele. Entendeu? Sim, então hoje a gente vê também muitos pastores, eu principalmente, eu acho que acompanho algumas páginas que soltam umas notícias, que têm caído em falhas e tudo mais, igrejas que abrem e fecham e tudo mais. Então é basicamente isso, você olhar pro líder daquela igreja e ver se ele realmente está se parecendo com Cristo, com o que está sendo, do que está na Bíblia, ou se não, peraí, ele está meio... Aqui ele dá uma escapadinha aqui, ainda, opa, não é, então não vou seguir esse aí. E eu acho que também teve um tempo em que para se tornar pastor ou para ter uma igreja, se nascia uma igreja, não se abria uma igreja, né? Hoje se abre igreja, né? Sim. E é um CNPJ, é uma empresa, tem igrejas que tem vários colaboradores, até não acho errado, acho que tem igreja pela proporção que vai crescendo, precisa às vezes ter pessoa ali para receber, para cuidar de um ministério e outro, né? De um departamento e outro. Acredito eu que tem que ter, sim, colaboradores, mas se tornou, acho que uma igreja, uma empresa, algumas, não vamos generalizar, senão daqui a pouco estamos batendo aí, mas algumas se tornaram empresas que são livres de impostos, que alguns usam da fragilidade de pessoas que chegam doentes para arrecadar um fundo fácil, digamos assim, porque a partir daquele momento que eu ganho a tua confiança, que eu toco na tua ferida, eu me identifico com você e eu confio em você, né? Então se você falar que eu tenho que te dar R$1.000 para ganhar 2.000, pô, te dá R$1.000, né? Não é todo mundo, mas tem gente que cai nessa... eu acredito que por conta disso também tem muitas pessoas se frustrando, né? Sim. Entrando em algumas denominações, algumas igrejas que caem na lábia de pessoas que sabem falar, mas que têm menos a Bíblia do que deveria, né? Como você disse, né, que você está estudando psicologia, e você mesmo sabe que existem maneiras de levar pessoas a alcançar as emoções das pessoas, né? Sim. Existem muitas técnicas. Sim. Né? Leitura um determinado corporal, tipo de luz, uma determinada frase, um determinado tom da voz. Isso. Sim, eu estudei muito leitura corporal e aí tem isso. Às vezes para você se identificar, o jeito que você sente, o jeito que você imita a outra pessoa, daqui a pouco a pessoa já está se identificando com você. Isso. Por que a gente fala sempre, né?
que o cristão verdadeiro ele tem que ter uma prática de leitura diária da Bíblia. Porque a Bíblia é o único manual que deve ser usado em cima do púlpito. Fora disso, nenhuma outra regra humana, nenhum outro jeito humano, qualquer coisa que se tente convencer através de, né, como você mesmo falou, de modos, né, para alcançar a linguagem corporal, tudo isso, a partir do momento que é partido para isso, ali, como você disse, já não é mais uma igreja, ali já se tornou, né, uma empresa, um grupo social, já se tornou um interesse, né? Por quê? Porque ali já não tem mais o intuito de transformar a pessoa, mas sim fazer a pessoa dependente, né? E a gente até estava falando um pouco antes aqui, né, sobre prosperidade. Algumas igrejas, infelizmente, pregam uma prosperidade absurda. Eu quero dizer que a prosperidade está na Bíblia, é bíblico, porém ela é seguida de uma série de princípios bíblicos, né? Então, quando eu sigo esses princípios bíblicos, automaticamente a prosperidade vem, né? Tem um versículo que diz que a prosperidade correria atrás de nós. É bíblico, porque quando eu estou diante do Senhor, quando eu coloco verdadeiramente os princípios alcançados, porém, eu não posso usar isso como uma regra, como você disse, dá 10 que Deus vai te dar 20, não. Também não pode ser o evangelho único a ser pregado, né? O evangelho eu não posso também adorar o dinheiro, né? Sim, né? Tanto é que a Bíblia compara. A única vez que a Bíblia faz comparação entre dois deuses é entre Deus e o dinheiro. Fora isso, não tem nenhuma outra comparação, né? Então ela vai dizer ou adora a Deus ou adora Mamon, que é o dinheiro, né? Então é a única vez que ela vai fazer comparação de dois deuses, né? Então, assim, como eu estava falando, né? A prosperidade é, assim como você disse, a consequência de um evangelho verdadeiro, de uma vida com Cristo, né? Que a Bíblia sendo pregada como único manual nos púlpitos, né? E eu aconselho a todos que estão vendo, não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja que prega a Bíblia, né? As verdades da Bíblia, que são verdades imutáveis, são verdades absolutas, né? Hoje nós vivemos numa era de relativismo. Tudo é relativo, tudo tem um porquê. A verdade de Cristo não é relativa. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, é uma afirmação, né? É uma afirmação, ela não é relativa, ela não tem dúvida, ela é uma verdade absoluta, né? Que é a verdade de Cristo. Então, quando as igrejas partem para esse ramo de não está mais usando a Bíblia simplesmente, né? Tem que ser Cristo e mais alguma coisa. Aí elas já deixaram de ter a visão de Cristo, já deixaram de ter a visão de igreja, de ajudar pessoas e transformar pessoas, né? E já não é nem já é de Deus, porque tem uma frase que eu acho muito legal, que é: o milagre, se tu sabe explicar como aconteceu, ele não é milagre. Isso. Né? Então, se depende de algo a mais para que algo de Deus aconteça, não é de Deus. Sim, grande verdade. Excelente. Pastor, para a gente finalizar, já estourou nosso tempo, mas não dá nada. Eu sempre peço, Hildo, por favor, o diretor da TV, deixa a gente no ar. Uma mensagem que você possa deixar para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Amém. Queridos, nós vivemos num tempo de grandes incertezas, né? Tanto no meio político, no meio familiar, né? A família tem sido muito bombardeada. Verdades que antes eram tidas como princípios na família, princípios de vivência, hoje estão sendo colocados no relativismo e colocados como se você tivesse que experimentar tudo para você tomar uma decisão. Eu quero dizer para você que Cristo é a única verdade absoluta deste tempo. Coloque as suas expectativas em Cristo. Se você ainda não conhece a Cristo, procure, né, alguém que lhe aconselhe, faça leituras da Bíblia, conheça Cristo e seja transformado por Cristo, a sua família, a sua casa, né? E eu creio que Deus tem um propósito com a sua vida, né? Eu sempre digo que ninguém veio fazer peso na terra, todos nós nascemos. E isso é bíblico. A Bíblia diz em Salmos que antes mesmo que a gente se formasse, Deus já nos conhecia. Romanos 8:28 vai dizer que todos aqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor, Ele os capacita, Ele os renova, Ele os transforma. Então procure
essa verdade que vai transformar a sua vida, procure conhecer a Cristo, né? Estamos sempre à disposição. A Maná Church Pedra Branca, né, está sempre à disposição, a minha vida. Se você quiser, nos procure para aconselhamento, nos procure, pode ser só por uma conversa, né? Não deixe que nada tire a sua vida ou te transforme de alguma maneira numa vida de perseguição, de dor, de frustração. Isso não é o propósito de Deus para você. Deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento, que Deus abençoe a todos e qualquer dúvida ou conselho estamos à disposição. E para concluir a mensagem, procure uma Maná mais próxima de você também, se chama uma Maná Church. Amém. Pastor, muito obrigado. Mano, foi um prazer estar recebendo você aqui. Foi todo nosso. A gente tinha muito mais coisas aqui para conversar na pauta e a gente não consegue entrar muito a fundo nos assuntos porque a TV tem um tempo limitado, né? Mas agradeço. E eu costumo falar que quando o assunto é interessante assim, a gente vai fazer a parte 2, a parte 3. Amém, estamos à disposição. Fica o convite para voltar. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você que nos assistiu até aqui, nos siga nas redes sociais, siteplay.oficial, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então você também pode acompanhar os outros assuntos, os outros temas que vai ser abordado aqui, mandar perguntas. E tem assim, vários assuntos lá, muito interessante. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.